Abre tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, verso 22. Nós vamos estudar um pouco sobre esse duelo, essa batalha, que é um banquete dos céus, muito tem a nos ensinar, é rica em detalhes, em metáforas e lições, que nos ensinam a enfrentar os gigantes do dia a dia, que nos ensinam a vencer os Golias que se levantam à nossa frente. E eu quero compartilhar um pouco com você. Vamos ler a partir do verso 22. 1 Samuel 17, a partir do verso 22. Quem está comigo, diga aleluia. A palavra de Deus diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha da batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Eu vou parar por aqui, mas o texto todo é edificante. Se você tiver a oportunidade, leia 1 Samuel 17 na tua casa, antes de você dormir, que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Um pouco de contexto. A Bíblia fala que o exército de Israel estava à frente do exército filisteu. Os filisteus eram um conhecido inimigo de Israel. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que por várias vezes os israelitas enfrentaram o exército filisteu. A Bíblia fala que eles estavam ali no vale de Elá, perto ali de Jerusalém, e chegaram num ponto, que eles estavam muito próximos um dos outros, que não podiam mais evitar o combate. Mas como o exército era conhecido, ou os exércitos eram conhecidos uns pelos outros, eles estavam evitando o combate. Aconteceu um entrave, um gargalo, que era difícil de ser resolvido. Nenhum ali dos exércitos estavam dispostos a resolvê-lo. Até que um gigante chamado Golias, ele se prontificou a resolver aquele entrave. E ele se levanta ali das fileiras do exército filisteu. A Bíblia fala que ele media quase 3 metros de altura. Algumas traduções dizem que ele tinha quase 3 metros, outras dizem que ele tinha pouco mais de 2 metros, mas enfim, era um gigante. A Bíblia mostra isso. Conhecido no meio dos filisteus, temido no meio dos filisteus, e também conhecido pelos soldados de Israel, temido pelos soldados de Israel. E ele propõe um desafio, ele propõe um duelo. Ele desafia alguém do exército de Israel a vir e enfrentá-lo num duelo.
que o vencedor desse duelo, a nação que ele representasse, seria vencedora daquele entrave, seria vencedora daquela batalha. E os soldados da nação perdedora se tornariam escravos daquele que vencer. Interessante que alguns estudiosos, alguns escritos colocam que essa era uma maneira que era comum ali de ser resolvida, de usá-la para resolver batalhas como aquelas. E a Bíblia fala que Golias, ele propondo aquele desafio, ele não só propõe o desafio, mas ele profere insultos contra Israel, insultos contra o Deus de Israel. Ele menospreza os israelitas, os soldados, o exército de Israel. E os soldados experientes de Israel, ao invés de aceitarem aquele desafio, a Bíblia fala que todo o exército de Israel foi tomado pelo medo. Interessante que até o próprio rei Saul, se você conhece a história do rei Saul, ele era conhecido pela sua estatura. A Bíblia fala que quando ele foi escolhido para ser rei de Israel, não havia em Israel alguém maior em estatura do que ele. Ou seja, era um desafio para Saul assumir, era um duelo para Saul enfrentar. Mas não só o exército de Israel, como o rei de Israel se acovardou diante das ameaças de Golias. E a Bíblia fala que Golias não fez isso num dia somente, mas ele passou 40 longos dias insultando, menosprezando o exército de Israel. Até aqui na história nós somos introduzidos a esse garoto chamado Davi, que até então era um desconhecido em Israel. Até então ele não era um guerreiro, ele era apenas um pastor de ovelhas. Era o irmão mais novo de 8 irmãos, de 8 filhos do seu pai. Era alguém que nós podemos inferir no texto que era desprezado pelos seus. Em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel, ele vai até a casa do pai de Davi, no intuito de ungir o próximo rei de Israel. Ele vai ali na calada da noite, ele vai ali escondido, porque Saul não podia saber. Saul era o atual rei de Israel. Se ele soubesse dessa ameaça para o seu trono, do jeito que ele era, ele daria fim à vida de Samuel e provavelmente a toda a casa de Jessé. E a Bíblia fala que ele vai ali, Jessé sabendo que o profeta iria ali para ungir um dos seus filhos para ser o próximo rei de Israel. Jessé, o pai de Davi, que a Bíblia fala que já era um senhor de idade, ele chama todos os 7 irmãos de Davi, mas não chama Davi. Pelo contrário, ele incumbe Davi de uma missão, de ir lá para as ovelhas, lá no pasto, lá e cuidar das ovelhas da família, as ovelhas que pertenciam a Jessé. Mas a Bíblia fala que Deus não vê como vê o homem, Deus não via como via Jessé. Samuel veio e Samuel mesmo achou que seria um dos irmãos de Davi, mas Deus disse a ele: não, eu não vejo como o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Não é nenhum desses, mas sim o rapaz, o mais moço. E a Bíblia fala que Jessé chama Davi, e Davi é ungido por Samuel ali na frente dos seus irmãos, na frente de toda a sua família. Mas até então, a nação de Israel, o povo de Israel não conhecia Davi. A Bíblia fala que no meio dessa batalha, Davi ele só vai ali para o fronte de batalha, ele só acontece de estar ali quando Golias profere os seus insultos, porque o seu pai Jessé tinha dado ordens a ele para ir até a batalha, para dar notícias dos seus irmãos. Sim, haviam 3 irmãos de Davi que eram soldados, que eram guerreiros, os irmãos mais velhos de Davi. E como na época não tinha nenhum meio de informação como tem nos dias de hoje, como internet, como telejornal,
A maneira do pai de Davi se informar como estavam os seus irmãos, como estavam os seus filhos, era através de Davi. A Bíblia fala que em determinado dia, Davi vai ali para o vale de Elá, Davi vai ali para o fronte de batalha, e quando ele chega ali, coincidentemente, ele chega na hora que Golias estava proferindo as suas ameaças, estava proferindo os seus insultos, estava desprezando o exército de Israel, estava insultando o exército do Deus vivo. Presta atenção, e daqui que eu vou tirar a minha primeira lição que eu quero enfatizar. Enquanto toda Israel, todos os soldados de Israel, eles estavam tomados pelo medo, eles estavam acovardados. Quando Davi ele escuta Golias falando, quando ele escuta aquele filisteu gigante que aparentemente era temido, que aparentemente era sim temível, quando ele vê Golias insultando o exército de Israel, ele fica indignado. E ele tem uma atitude completamente diferente dos outros soldados. Ele tem uma atitude completamente diferente do exército de Israel. E lembra, Davi não era soldado até então. Davi era desconhecido em Israel, ele era um garoto dos seus 17 anos de idade, era um pastor de ovelhas. Ele tinha ido ali para dar notícia dos seus irmãos para o seu pai. Mas quando ele chega ali, ele vê Golias e ele tem uma atitude completamente diferente. Presta atenção, cuidado como você vê as coisas. Cuidado como você enxerga as coisas. Cuidado com a sua perspectiva. Isso na palavra de Deus é muito explorado, é muito ensinado. Porque a sua perspectiva determina a sua expectativa. A sua perspectiva define como você vai vivenciar uma situação. O exército de Israel viu Golias de uma forma, um obstáculo intransponível, um gigante invencível, uma verdadeira ameaça para Israel. Davi enxergou Golias de uma forma completamente diferente. Ele vê Golias insultando o exército de Deus, ele fala, como assim? Se Golias estivesse insultando a mim, aí ele teria êxito. Se ele estivesse insultando um exército enorme, ele talvez teria êxito, porque é um exército humano, mas ele está insultando o exército do Deus vivo, aqueles que são propriedade de Deus, então ele está insultando a Deus. Ninguém que enfrenta o Senhor, ninguém que tenta vencer o Senhor tem êxito. Aí ele vira para o povo e diz assim, quem é esse incircunciso? Para aquele contexto era dizer, quem que é esse desprezível para afrontar o exército do Deus vivo? Ele vê Golias de uma forma completamente diferente, e por isso ele tem uma reação diferente. A sua perspectiva sobre uma situação vai determinar como você vai vivenciar aquela situação. Eu costumo falar que a sua perspectiva sobre a realidade é mais importante do que a própria realidade. Porque a maneira que você vê uma situação vai determinar como você vai vivenciá-la. Por isso que é tão importante você ter a perspectiva certa. Você vê como Deus vê. Você ter a perspectiva de Deus, porque aí sim você vai viver a maneira de Deus. O diabo sabe disso, e ele vai fazer de tudo para mudar a sua perspectiva, para que você veja com os óculos do mundo, para que você veja a maneira que ele quer que você veja. Por isso que a Bíblia dá tanta ênfase para que nós mudemos a nossa mente, o nosso modo de pensar, e tenhamos a mente de Cristo, a maneira que Cristo vê as coisas, porque a maneira que você vê uma situação vai determinar como você vai vivenciar a situação.
Se jogadores entrarem ali numa final de campeonato, vendo o inimigo como intransponível, vendo o adversário como invencível, se vendo como inferiores, eles não vão ter êxito no jogo. Outro exemplo que eu gosto de dar é numa viagem de avião. Numa viagem de avião você tem, às vezes, centenas de pessoas passando pela mesma realidade, mas a experimentando de maneiras completamente distintas, de maneiras completamente diferentes, por conta de perspectiva diferente. Você vê aquele passageiro medroso, que para ele é certo que o avião vai cair, que toda turbulência é sinal que ele está em risco imediato de vida, que todo barulho que uma máquina daquela faz é algo fora do normal. Você vê aquele passageiro ficando 1 hora dentro do avião, às vezes 40 minutos, de uma maneira completamente miserável. Quanto mais longa é a viagem, pior é para ele. Quando o avião aterriza, é como se fosse um alívio, ele renasceu, foi liberto da morte. Agora, se você olhar para o passageiro frequente, para os comissários de bordo, para o comandante, para o copiloto, eles sabem que o avião é o meio de transporte mais seguro. Acho que estatisticamente é o 2º meio de transporte mais seguro do mundo. Só perde para elevador. Tem estudos que falam que o momento mais perigoso de uma viagem de avião é do percurso da sua casa para o aeroporto. Tem mais probabilidade de você sofrer um acidente nesse trajeto do que do aeroporto para o outro. O comandante sabe que os barulhos no avião são completamente normais, que turbulência em avião é completamente normal. Presta atenção, turbulência não é sinal que o avião vai cair, não. Deixa eu te dar essa palavra, essas turbulências que você está enfrentando, não é sinal que o avião vai cair, não. Em nome de Jesus, o teu pai é o comandante desse voo, e ele vai te levar para o destino certo, em nome de Jesus. Os passageiros frequentes, os comissários, o comandante, que tem uma perspectiva diferente, ele vai chegar no destino final de uma maneira completamente diferente. O passageiro medroso, ele enfrenta o mesmo voo, o mesmo avião, de uma maneira miserável. Aí eu penso, quantos cristãos, quanta gente boa vive uma vida inteira de maneira miserável por conta de perspectiva errada, por enxergar as coisas de maneira errada. É por isso que o diabo ele faz tanto esforço para afetar a sua perspectiva. É aquilo que a Bíblia fala de dardos inflamados do maligno. Ele joga sugestões, ele joga mentiras. Afinal de contas, ele é o pai da mentira, ele é um expert de mentira. Ele fica jogando aquelas mentiras: você é um fracassado, não vai dar certo, o avião vai cair, ixi, balançou, olha uma nuvem, como se fosse algo anormal, nuvem no céu. Porque o diabo ele não tem poder nenhum para te jogar no inferno. Não. A sua salvação foi conquistada lá na cruz do Calvário. O teu passaporte foi carimbado quando você creu em Jesus, meu irmão. O diabo não pode mudar isso. Então o que ele faz? Ele quer infernizar a sua vida hoje. A gente ora para o céu vir na terra como no céu. O diabo ele quer um copião, ele quer deturpar toda a estratégia que vem de Deus. Ele quer que você experimente o inferno hoje. Quer fazer a sua vida miserável, quer te tornar um escravo do medo. Por isso que é importante você ter a perspectiva certa. Enquanto os israelitas vinham Golias de uma maneira errada, Davi viu da maneira certa. Deixa eu pontuar 3 perspectivas que Davi teve corretas aqui. Davi, ele viu o gigante à maneira certa. Davi viu Deus à maneira certa, e Davi se via à maneira certa. A maneira certa é a maneira de Deus.
Lembra? O problema, enquanto os soldados, os guerreiros, Saul, que era grande, que podia enfrentar o gigante, tinha a sua armadura, era um guerreiro, já tinha tido vitórias contra os filisteus. Eles estavam vendo Golias como invencível, Golias como todo-poderoso, o obstáculo como intransponível. Eles estavam vendo o gigante como se o gigante fosse Deus. Tem muito servo do Senhor que vê o problema como se o problema fosse Deus. Tem muito servo do Senhor que vê o diagnóstico, que vê a doença como se ela fosse um Deus. Não. Davi conhecia o Deus de Israel. Davi sabia que ele era o único Deus. E ele sabia que através daquela vitória todos saberiam que do Senhor é a guerra, e diante dele todo inimigo vem ao chão. E você possa ver o problema da maneira certa. A Bíblia fala que Davi chega ali numa hora que as pessoas estavam vendo a oferta de Saul. Saul, no intuito de incentivar alguém a desafiar Golias, a aceitar o desafio de Golias, ele prometeu 3 prêmios. A Bíblia fala que ele prometeu que o vencedor ia ser acumulado de riqueza, se tornaria rico. Ele prometeu que o vencedor, ele casaria com a sua filha, que isso era um significado tremendo ali para a época. A pessoa se tornaria genro do rei, membro da família real, no momento que não tinha mudança social naquela sociedade. Ele teria uma mudança social, ele deixaria de ser ali um camponês, um pastor de ovelhas, um soldado somente, e se tornaria membro da família real. E não só isso, toda a casa do seu pai seria isenta de impostos. Ele chega e ele vê aquela notícia e ele fica curioso para saber. A Bíblia fala que ele começa a perguntar: o que o rei vai dar? Se você se lembrar lá em 1 Samuel, no capítulo 16, um capítulo anterior, Deus havia ungido Davi para ser rei. Só que Davi ainda não era rei. Ele tinha unção, ele tinha promessa, mas a sua realidade era diferente. Ele ainda estava de trás das malhadas, ele ainda era um desconhecido, ele ainda era um pastor de ovelhas. A Bíblia nos mostra que depois daquele duelo contra Golias, Deus dá a vitória para Davi, e Deus promove Davi, ele recebe as bênçãos do rei Saul, aqueles prêmios. Ele se torna conhecido em todo o exército de Israel, e ele é levantado ali numa posição de proeminência, ele é levantado numa posição de líder em Israel. Ele é promovido através daquela vitória. Presta atenção em nome de Jesus. Enquanto os soldados de Israel perderam a oportunidade, perderam a possibilidade de receber as bênçãos do rei Saul, Davi olhou para Golias e ele viu uma tremenda de uma oportunidade. Fala comigo, oportunidade. Mais uma vez diga, oportunidade. Foi através de Golias que Deus promoveu a Davi. Ah, meu irmão, tem muitas oportunidades que vêm de Deus, que Ele derrama sobre nós na forma de gigantes. Tem muitas bênçãos que vêm do rei, do verdadeiro rei de Israel, que chegam até nós na forma de gigantes, na forma de problema, na forma de dificuldade. Tem muita gente que pensa, poxa, eu comecei a orar e mais assombração me apareceu. Não, meu irmão, isso é o ensinamento, é a lógica mundana, do mundo, do diabo.
Pelo contrário, o nosso Deus é soberano e Ele tem um controle até sobre Golias, até sobre a enfermidade, até sobre o gigante. Golias não foi um ataque do diabo, não, foi resposta de oração, foi cumprimento da unção de Deus, da promessa de Deus que estava sobre Davi. Davi sabia que Deus não ia permitir um gigante enfrentar o exército de Israel para que ele vencesse aquela batalha, para que o gigante vencesse a batalha. Se Deus permitiu, é porque Ele tinha um propósito. Se Deus permitiu esse Golias estar diante de você, não é para que você sucumbisse diante de Golias, não. A bênção do Senhor, a resposta do Senhor veio na forma desse problema, porque Deus vai te promover através desse problema. Deus vai promover você através de Golias. Até Golias está sob o controle do Senhor. É interessante que no capítulo 16, a Bíblia fala que Saul, o rei que foi rejeitado, ele era atormentado, e tem um detalhe no texto que diz assim: por um espírito da parte do Senhor. Tem muita gente que me pergunta: foi Deus, Ele envia um espírito maligno? Não, a lição ali é diferente. Como assim o espírito maligno da parte do Senhor atormentando Saul? A lição ali é diferente. A lição ali é que até os espíritos malignos estão sujeitos à autoridade do Senhor. O diabo não tem toda essa liberdade que muitos dizem aí fora, não. Ele só pode agir na esfera que Deus permitir. E até a ação do inimigo está sujeita à autoridade do Senhor. Sim, Deus permitiu que Golias se levantasse, mas Deus tinha um propósito para Davi. Deus pode até ter permitido esse Golias estar diante de você, mas Ele tem um propósito, Ele quer te promover em nome de Jesus. Interessante que a Bíblia fala que Eliabe, o irmão de Davi, ele se levanta, movido ali pela inveja, pelo ciúme, ele começa a tentar dissuadir Davi, menosprezando Davi. E ele se levanta e diz: o que você está fazendo aqui? Você não tem que estar aqui. Em outras palavras, você nem soldado é. Você veio aqui só para ver a versão, a mensagem diz assim, você veio só para assistir a batalha de camarote. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas da casa do nosso pai, aquelas ovelhas no deserto? Interessante que o que Eliabe estava falando não era uma inverdade, era a realidade de Davi. Ele ainda estava de trás das malhadas, ele ainda era um pastor de ovelhas. Enquanto Deus estava para promover Davi, ele estava para enfrentar a batalha contra Golias e vencer a batalha contra Golias e ser promovido ali em Israel. Por algumas vezes, nós vemos no texto algumas pessoas tentando dissuadir Davi através de lembrá-lo da sua realidade, do seu presente. Você vê, quando ele aceita ali o desafio, ele pergunta para as pessoas qual que era a recompensa. A Bíblia fala que Saul manda chamar Davi. E ele chega diante de Saul. Saul tem uma surpresa, porque ele vê um garoto despreparado, um pastor de ovelhas, nem soldado era. E Saul tenta dissuadir Davi. Ele diz: Davi, você é um garoto. Golias já é um guerreiro experiente. Golias é temido, ele é um guerreiro experiente, já enfrentou muitas batalhas. E Davi, ele tenta convencer Saul, dizendo: não, eu sou pastor de ovelhas, mas quando um leão, um urso, foi tocar nas ovelhas do meu pai, eu agarrei o leão, eu venci o urso, e o Deus que me ajudou lá vai ajudar contra esse incircunciso. Quando Davi ele vai enfrentar Golias, o inimigo de Israel, o gigante,
Golias também tenta dissuadir Davi, lembrando Davi da sua realidade. Ele diz assim: por acaso eu sou um cão para você vir contra mim com pau, com pedra? Se você lembra do texto, Davi ele foi enfrentar não com a armadura de Saul, mas ele pega 5 pedrinhas no ribeiro e ele leva o cajado dele de pastor. Presta atenção nessa lição em nome de Jesus. Enquanto Deus estava para promover Davi, algumas pessoas tentaram lembrar Davi da sua realidade. Interessante que Davi não perdeu muito tempo discutindo com o irmão dele, uma pessoa querida, uma pessoa próxima, porque ele sabia quem estava por trás de Eliabe. A batalha de Davi não era contra o seu irmão. Todas as vezes que Deus está para te promover, o inimigo vai sempre tentar lembrar você da sua realidade, do seu presente. Muitas vezes ele vai usar pessoas próximas de você, porque são as pessoas que mais amamos, que mais têm poder de pressionar os nossos botões, de mexer com o nosso coração. Cuidado! Todas as vezes que Deus está para te promover, o inimigo vai levantar pessoas para te lembrar da sua realidade, do seu presente. Mas como o diabo sabe que Deus está para me promover? O diabo vê o futuro? Não. Assim como eu e você conseguimos identificar alguns fenômenos naturais, o inimigo, que é um ser espiritual, ele consegue identificar fenômenos espirituais. Por exemplo, se eu ver o céu com nuvens escuras e densas, se eu vejo aquela brisa ali com cheiro de chuva, eu sei que em breve vai chover. Eu não posso ver um segundo na minha frente, mas eu consigo identificar que as coisas estão movendo no mundo natural. Da mesma forma, o inimigo sabe que Deus tem promessas sobre a sua vida. O inimigo sabe que lá atrás, Deus te ungiu não para ficar de trás das malhadas, mas Ele te ungiu para ser rei. Ele derramou promessas sobre a sua vida e sobre a sua família. E ao contrário de muitos cristãos, o diabo sabe que as promessas de Deus são fatos consumados. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando o inimigo vê nuvens vindo sobre a sua direção, ele sabe que vai chover. E o inimigo sempre levanta para tentar te lembrar do seu presente. Mas todas as vezes que Eliabe, que Saul, que Golias tentou lembrar Davi do seu presente, ele falou: opa, Davi podia estar de trás das malhadas, Davi podia ser pastor de ovelhas, ele podia ser desconhecido, mas ele sabia que ele tinha promessa do Senhor, ele tinha sido ungido para ser rei, ele sabia que o seu presente não era um estado permanente. Escuta bem, o seu presente não é um estado permanente, mas é apenas uma estação. Você pode estar de trás das malhadas, mas você foi ungido para ser rei. Você pode estar no deserto, mas você está no deserto só de passagem. Deus te chamou para Canaã. Deus tem mais para você. Deus tem vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode estar no deserto, mas você está nele só de passagem. Você pode estar enfrentando essa batalha, mas Deus tem o outro lado para você, em nome de Jesus. Quando o inimigo te lembrar do seu presente, se lembre: o seu problema não define quem você é. A sua presente situação não é a sua identidade. Tem unção de rei sobre a sua vida, tem promessa de Deus sobre você, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus.